Neste momento, meu Deus, e pedir que o Senhor possa cobrir o teu servo, enquanto ele ministra a tua palavra, nesta casa de oração, Senhor, e que o Senhor possa acampar os seus anjos nesse lugar, Senhor Deus Pai, nessa tribuna, na nave da igreja. Neste momento, Espírito Santo, nós te convidamos, aleluia, a tua presença é tão importante nesse lugar, porque eu creio que o teu servo vai ministrar no Espírito nessa noite, e pelo Espírito, os nossos ouvidos se abrem para ouvir, ó Pai, a tua santa e gloriosa palavra. Nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alô. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor. Segunda carta de Paulo aos irmãos de Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler o verso que você conhece. Segunda carta de Paulo, capítulo 5, verso 17. Para a nossa meditação, não serei cansativo com os amados, haja vista que os amados já estão edificados nesta noite. Prazer estar com os irmãos, mais uma vez. Fazia um bom tempo que não vinha para cá, né? Rever pastor Mário e os amados por geral. Deus continue abençoando o pastor João e rever alguns queridos que aqui estão. Amados, eu vou ministrar uma palavra para vocês. Estava no meu coração ministrar uma outra coisa, mas o Senhor me fez entender que deveria ministrar esse texto. E eu não quero ser desobediente à voz do Senhor, que eu já paguei muito preço. Então, a bucha é sua. 2 Coríntios 5, versículo 17. É um texto que você conhece, não é tão... É bem fácil, né? Se você já achou, você já vai perceber que é fácil. Verso 17, 2 Coríntios 5, 17. Bendito seja o nome do Senhor. Está escrito assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém. Esse verso é lindo, não é mesmo? Então vale a pena nós lermos em alto e bom som. 1, 2, 3, vamos lá? Assim que se alguém está em Cristo, nova. As coisas velhas se fez novo. Amém. Pronto, se já passou, pode sentar. Tudo é novo. Glória ao Senhor para sempre. Meus amados, desde que cheguei eu estou compartilhando com os irmãos este momento de adoração ao Senhor. E uma palavra me veio ao coração e o Senhor confirmou esse texto. Então, na intenção de você me entender, eu quero lhe falar um pouco disto. Mudanças, todos precisam de uma. Mudanças, todos precisam de uma. É lamentável perceber que em nosso tempo, em nossa época, ainda existem pessoas que vivem as suas vidas, como diz a música Modinha de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, e vou ser sempre assim. E lamentavelmente essas pessoas vivem, de fato, este refrão, esta parte da música, e estão enclausuradas em um marasmo muito grande nas suas vidas. Estão estacionados, estagnados, engessados, atrofiados, parados. Sua vida não vai para frente nem para trás, pois afinal de contas, ele pensa que já nasceu assim, cresceu assim, é assim e será sempre assim. Quando na verdade, essas pessoas mal sabem que a vida é feita de mudanças.
A vida é feita de mudanças. O texto que a diaconisa leu aqui para nós hoje diz isto. Paulo falou disto. Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Eu falava como menino. Mas eu cheguei a ser homem, então já não sou mais menino. Não posso falar como menino e não posso discorrer como menino. São as mudanças da vida. Por exemplo, são 9 meses para nascer. 1 ano para falar papai. 12 anos para descobrir que papai e mamãe não são super-heróis. 21 anos para ter uma certa maturidade. 30 anos, o limite da maturidade. Partindo daí, vem um acúmulo de mudanças, de experiências, dos 30, dos 40, dos 50, dos 60. E se você foi obediente a pai e mãe, dos 70. E se você foi muito obediente, dos 80 e dos 90. E quando você pensa que já sabe de tudo, é hora de morrer. A vida é feita de mudanças. O ser humano é o ser mais ignorante quando nasce e o mais inteligente quando cresce. Então, a música modinha de Gabriela na mente de muita gente não pode existir. Você e eu passamos e experimentamos mudanças em nossas vidas. Só que tem um grande problema. E qual é o problema? A maioria de nós temos dificuldades de lidar com mudanças. Todos nós, na sua grande maioria, temos dificuldades de lidar com mudanças. Temos aquelas questões que envolvem. E eu quero pensar com você em algumas delas. E a primeira é esta: o costume de viver na zona de conforto. Às vezes nós temos dificuldade de mudar pelo costume de viver na zona de conforto. É quando pensamos e concluímos que já vivemos tudo, que já sabemos tudo, e aquilo que já sabemos já é o suficiente. Na verdade, queridos, vocês sabem que filosoficamente ignorância não é apenas a falta de saber. Ignorância é pensar que já se sabe tudo e que não é preciso aprender nada novo. Nós temos dificuldade de lidar com mudanças exatamente por isso. Aqui está muito bom. Aqui está bom demais. Aqui não precisa mais nada. Eu cheguei aqui com muita luta, com muito empenho, com muito esforço, com muita determinação, etc. e tal. Mas só que tem um detalhe. Aquilo não está nos contribuindo mais. Aquilo não está nos fazendo crescer mais. Mas nós ficamos presos a uma zona de conforto. Vocês estão lembrados de Marcos capítulo 5, verso 15 a 17? Vocês estão lembrados que Jesus fez? Jesus chegou numa cidade chamada Gadara e fez uma coisa linda. Libertou um gadareno. Gente boa, gente finíssima. Mas ele estava oprimido por demônios. Ao longo de tempos em tempos, ele estava muito oprimido. Jesus fez uma obra linda, uma obra de conclusão, uma obra de libertação, uma obra de restauração, uma obra de vida. Aquele homem foi restaurado. Aquele homem não fazia mais 3 coisas. Ele não conseguia mais sentar. Ele não conseguia mais se vestir. E ele não conseguia mais ter perfeito juízo. Jesus foi lá e devolveu essas 3 bênçãos para ele. Ele se assentou, se vestiu e recobrou o juízo. Os demônios saíram, ele foi liberto. A notícia espalhou. Aquele a quem nós, da sociedade, não conseguimos amansar, Jesus libertou. Jesus salvou. Jesus restaurou. Jesus fez o milagre. Maravilha, vamos lá ver. Todos foram lá ver. E quando chegaram lá, um dos textos diz: e o viram assentado, vestido e em perfeito juízo. Só que tem um detalhe: para ele estar assentado, vestido em perfeito juízo, os porcos morreram. Vocês estão lembrados? Que os demônios pediram para sair do corpo dele e entrar na manada de porcos. Entrou na manada de porcos, a manada de porcos desceu espinhadeira abaixo e morreu. As pessoas, quando viram que os porcos morreram, estavam tão acostumados com os porcos,
fizeram uma péssima escolha. Entre Jesus e os porcos, ficaram com os porcos. Para eles o melhor era os porcos. O mais interessante eram os porcos. O mais rico eram os porcos. Só que na verdade o mais importante não eram os porcos, não é os porcos, nunca serão os porcos, sempre é e sempre haverá de ser Jesus. Só que o grande problema das pessoas é que preferem os porcos. Porque os porcos trazem algum conforto. E Jesus não traz algum conforto. Jesus, ele incomoda. Ele vai incomodar. E por que ele vai incomodar as pessoas? Especialmente aqueles que estão acomodados, acostumados à zona de conforto. Porque estão apegados àquilo que, entre aspas, construíram. Aquilo que, entre aspas, acreditam ser a sua fonte de renda, sua fonte de vida, sua fonte de felicidade. A cidade girava em torno dos porcos. E disseram para Jesus: saia da nossa cidade, saia dos nossos termos, saia dos nossos territórios, porque nós queremos os porcos. Quanta gente assim, que estão presos aos seus porquinhos. Entre Jesus e os porcos, vamos escolher Jesus. Vamos ficar com Jesus. Uma segunda questão, queridos, por que as pessoas têm dificuldade de lidar com mudanças? E eu quero me incluir nessas pessoas. Por que nós temos dificuldade de lidar com mudanças? Por uma segunda razão: medo do desconhecido. Medo do desconhecido. Todos nós temos uma grande facilidade, uma grande bênção, uma grande vontade. Todos nós fazemos isto. Mergulhamos numa piscina. Todos nós. Fulano mergulha de cabeça, ele faz cada coisa tremenda. Ele vira cabalhota. Ele faz marabalismo. Ele faz coisas tremendas. Ele gosta. Todos nós temos facilidade de mergulhar numa piscina. Até porque nós vemos o fundo. O fundo é tangível. O fundo é palpável. O fundo dá para perceber. O fundo dá para saber. O fundo se vê. Mas poucos de nós temos dificuldades ou temos facilidade de mergulhar no ribeiro, de mergulhar num rio profundo, de mergulhar numa grande cachoeira. Isso porque nós não estamos vendo o fundo. E o medo naturalmente nos domina e nos impede de, entre aspas, desfrutar deste fundo. Saiba disto, o medo tem uma capacidade terrível. O medo bloqueia a sua fé, diminui o seu potencial e exclui a sua visão da vida. O medo é terrível. O medo tem esta capacidade. Vocês estão lembrados, meus amados, da experiência de Pedro, do discípulo Pedro antes de ser apóstolo? De Mateus capítulo 14, versículo 28 até o 31. Vocês estão lembrados? Jesus está caminhando sobre as águas e está tirando onda, diria o pessoal da Bola de Neve. Ele está caminhando e todo mundo está assustado. É um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. É um fantasma, mas não é um fantasma. Quando descobre que não é um fantasma, Pedro faz o desafio. Todas as vezes que você desafiar o Senhor para alguma área da sua vida, não espere que Ele vai dizer não. Ele vai apontar, Ele vai dizer sim. O difícil é você aguentar o tranco. Então Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Eu quero ter contigo. Se o Senhor está tirando onda, eu também posso tirar onda. E uma coisa linda em Jesus, que Jesus não enrola. Jesus diz: vem. Você quer vir? Venha. E ele está caminhando, está lindo sobre as águas, desceu do barco, está indo muito bem. O segundo homem, depois de Jesus, que caminhou sem precisar de uma prancha. Muito bom. Sem precisar de um jet ski. Maravilha! Só que o texto diz o seguinte: ele, sentindo o vento forte, que vinha ao contrário, teve medo. E pelo medo começou a naufragar. E a gritar: Senhor, socorre-me! O Senhor estendeu a mão e o segurou. Parece um pleonasmo, né? Se Jesus estendeu a mão, é lógico que ele segurou. Mas por que o texto diz estendeu a mão, segurou? Aqui está o segredo, gente. Não somos nós que somos bons, é a mão que nos segura. Medo. Saiba você que a sua segurança está em Deus.
Eu vou repetir para você entender um pouco melhor. A sua segurança está em Deus. Então, não tenha medo. Vocês estão lembrados que a nossa segurança está em Deus? Sim, está. Lembram-se de Paulo? Paulo escreveu uma canção chamada Cântico de Vitória. E ele disse que a nossa segurança está em Deus. No capítulo 8, a partir do versículo 31, de Romanos ao 39, Paulo escreve, e Paulo diz assim: quem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Aí vem uma pergunta linda, que é a pergunta existencial: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito no Salmo 44, verso 22: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por isso eu estou certo, estou convicto, tenho razão de que nem a morte e nem a vida com seu encanto, a vida com seus dilemas, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades com seus poderes, nem o presente que nos oprime e nem o futuro que nos deixa ansiosos, nem a altura mais sublime, a altura mais excelente, e nem a profundidade mais obscura, a profundidade mais extrema, nem qualquer outra criatura, seja criatura celeste, animal ou humana, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu quero lhe dizer que não existe anjo no céu. Não existe hostes da maldade que atuem nas regiões celestes. Não existe demônios em prisões. E não existe homens na terra que arranquem você das mãos de Jesus. Nós temos dificuldade, queridos, de lidar com mudanças por uma terceira razão. Uma terceira razão. As nossas muitas tradições. É claro, queridos, que eu não posso aqui falar tão mal das tradições. Até porque temos que considerar que as tradições, ela nos ensina a nossa origem, molda a nossa história e define quem somos. Só que tem um grande detalhe: as mesmas tradições podem nos afligir, nos prender, nos segurar e nos impedir de viver coisas novas. As mesmas tradições. As tradições têm esta capacidade. E aí nós ficamos debilitados de experimentar uma mudança em alguma área de nossa vida. Porque papai foi assim, vovô foi assim, bisavô foi assim, trisavô foi assim, fulano foi assim, minha família sempre foi assim. É a música de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, e você sempre assim. Isso naturalmente acontece com todos nós. Dificuldade de lidar com mudança por causa das tradições. Eu me lembrei de uma historinha. Eu não sei se você gosta de historinha, mas historinha de vez em quando é legal. A historinha dos macacos. 5 macaquinhos no laboratório. O cientista queria fazer uma experiência com eles. O primeiro macaco entrou dentro de uma jaula específica. Na jaula estava bem grande, tipo outdoor, aquilo que o macaco mais gosta. Para. Banana. E quando o macaco viu a banana, o que ele gosta? Banana. O que ele quer? Banana.
Qual o seu desejo? Banana. Seu sonho? Banana. Eu quero banana. Desejo banana. Eu gosto de banana. É o pensamento do macaco e não o meu. E ele vai correndo para pegar a banana na maior de todas as velocidades. Ele quer a banana, ele deseja a banana, ele gosta da banana. Como ele deseja? Quando ele vai pegar a banana, ele toma um balde de água fria. Ele olha assim e fica no cantinho tremendo. Colocaram um segundo macaco. O macaco estava com fome, ele quer a banana, ele deseja a banana, ele gosta da banana, ele ama a banana. Ele vai correndo pegar a banana está ali, a banana está esperando, a banana almeja ele baneja a banana, ele tem uma coisa maravilhosa, ele toma um balde de água fria. O terceiro macaco é a mesma coisa, o quarto macaco, ele chega, e a primeira coisa que ele olha assim, uau, que bananaço. Não sei se está no português, mas eu inventei agora. E ele vê a banana, ele quer a banana. Que banana maravilhosa. Glória a Deus por esta banana. Bendito seja Deus Todo-Poderoso que faz uma banana dessa. E ele vai correndo buscar a banana, ele quer a banana, ele gosta da banana, ele deseja a banana é dele, a banana é para ele foi feito para a banana. Ele vai devorar a banana, ele quer a banana, é gol! Não! Ele toma um balde de água fria. O quinto macaco, acontece a mesma coisa. Como ele gosta da banana. Ele deseja a banana é dele, a banana foi feita para ele. Oh, que maravilha de banana, glória a Deus pela banana. Quando ele está quase pegando, ele quase risca, mas ele leva um balde de água fria. O quinto macaco encostou do lado dos quatro macacos e fez uma pergunta para os outros macaquinhos. E disse, por que toda vez que nós vamos lá? Não, sério. Vocês foram lá antes? Fomos. Foi a mesma coisa? Foi. E por que toda vez que nós vamos lá, a gente leva um balde de água fria? O primeiro macaco respondeu, não sei. Só sei que quando eu cheguei já era assim. Não, mas você já foi lá? Já. Quando eu cheguei já era assim. E quantas pessoas pensam assim? Por que você está aqui? Quando eu cheguei já era assim. Tem que mudar alguma coisa? Não, quando eu cheguei já era assim. Precisa ter um entendimento melhor? Não, quando eu cheguei já era assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, e aprendi assim, sou mesmo assim, você sempre assim. Não, você não nasceu assim. Você não pode viver assim, e você não vai morrer assim. Existem tradições na minha e na sua vida que precisam ser quebradas. Se Jesus quebrou uma tradição, por que você não pode quebrar algumas na sua vida? Lembram-se que Jesus quebrou a maior tradição. A maior tradição. E qual era a tradição? A tradição do resgate. Se resgatava com duas moedas, com ouro e com prata. Então o apóstolo Pedro vai escrever. E quando Pedro vai escrever, ele diz assim, sabendo que vocês não foram resgatados, nem por ouro e nem por prata, pelas tradições que os vossos pais vos legaram, mas vós fostes resgatados pelo sangue imaculado, incontaminado de um cordeiro sem defeito, que foi morto antes da fundação do mundo e manifesto a vós por esses dias, por amor. Se Jesus quebrou uma tradição, quebre algumas que impedem você de desfrutar de algumas mudanças. Uma última questão, ou uma penúltima. Por que nós temos dificuldade de mudar? A crise da mudança. Toda mudança gera crise. Toda mudança gera crise. Isso é natural. Toda mudança gera crise. Isso acontece. Toda mudança vai gerar uma crise, seja ela qual for. Pois toda mudança, ela pode dar muito certo, como ela também pode dar muito errado. Toda mudança vai gerar uma crise. Por exemplo, segunda a sexta-feira, você chega em casa, exceto quando você vem aos cultos na semana,
O melhor lugar para você estar é do lado direito do sofá. Você se acostumou a ficar ali. Você trabalhou o dia todo e você que gosta daquele lugar. Aquele é lugar bom, aquele lugar interessante. Você não quer mais saber de outro lugar. Você sempre vai sentar ali do lado direito do sofá. E o sofá está no lado direito. Sempre ali. E se for homem, principalmente com controle na mão e Jesus no coração? É natural. Você sempre chegou da faculdade, do trabalho, da loja, da empresa, sei lá de onde você veio, e o melhor lugar para você chegar em casa é no sofá do lado direito, que está no lado direito da casa. Mas a sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa, alguém colocou o sofá do lado esquerdo. Sabe a primeira coisa que você vai chegar em casa e vai fazer? Quem mandou mudar o sofá do lado direito, que eu sempre sentei do lado direito da casa? E aí vira uma briga dos demônios. E até você digerir o sofá do lado esquerdo, demora um pouco. Aí depois que você digere, aí você na maior cara de pau diz, não é que ficou legal desse lado? Aí vai entrar a segunda parte da frase. Toda mudança gera crise. E toda crise nos amadurece. Eu vou repetir que isso aqui é interessante. Toda mudança gera crise. E toda crise nos amadurece. A gente vira mais crente, mais santo, mais piedoso, mais temente, mais devoto, mais servos de Deus. Então, se você está passando por uma crise, eu quero lhe dar um conselho. Tire o S da palavra crise e fique com a palavra crie. Crie mais fé, crie mais ânimo, crie mais esperança e você pode ver alguma coisa mudar na sua vida. Uma última questão, e eu já estou concluindo, para não lhe ser cansativo. Por que nós temos dificuldade de lidar com mudanças? Você sabe que na Rede Globo tem um programa na tarde que diz assim, vale a pena ver de novo. Tá. Não sei se isso muda na sua vida. Mas aqui na igreja é diferente. A gente vai ficar com vale a pena ouvir de novo. Então, só recapitulando. Por que nós temos dificuldade de mudar? Costume de viver na zona de conforto. O medo do desconhecido. Uma outra questão, as muitas tradições. Uma outra questão, a crise da mudança. E a última, para não ser muito extenso. O mundo imediatista que vivemos hoje. O mundo imediatista que vivemos hoje. Hoje nós vivemos no mundo dos fast foods. Quem não conhece McDonald's? Quem não conhece Burger King? Apesar que eles atendem lá a gente muito mal. Não posso discordar. Quem não conhece self-service? É o mundo dos fast foods. Hoje é o mundo dos nerds, dos smartphones, dos tablets. Hoje dizem que quem não tem um WhatsApp é uma pessoa muito atrasada. Dizem que até Facebook já está ficando para trás. E aí vamos tendo estas coisas. A primeira coisa que quando você chega no restaurante não é o saber o preço do rodízio. Não é saber o preço da Coca-Cola, porque isso aí é relativo. É a senha do Wi-Fi. Tem a senha do Wi-Fi? Por favor, a senha. É a primeira coisa. As pessoas se comunicam bastante hoje. Como você está na igreja, você viu a pessoa e você diz para ela, queria falar contigo. E você diz, fala agora, fala já. Não, depois eu falo contigo pelo zap. É o mundo de hoje. O mundo de hoje globalizado não nos deixa mais ter paciência de esperar por grandes mudanças a longo prazo. Hoje não. O mundo globalizado hoje nos ensinou que o micro-ondas é melhor do que o forno a lenha. 30 segundinhos, 40 segundinhos, 55 minutinhos, 55 segundinhos e meio, você já está pronto a sua refeição. O forno vai dar mais trabalho. Tudo que nós queremos
para ontem. E aí? Que para mudarmos algumas coisas em nossas vidas, o que nós fazemos em 1 segundo no Zap, demora-se anos e anos. Porque nós temos dificuldade de lidar com mudanças a longo prazo. E sabe qual é o problema, pastor João? É que as pessoas estão vindo para a igreja com a mesma visão do mundo imediatista que elas vivem. Quer ver? Não sei se você vai ficar chateado. Terça do milagre urgente. Segunda-feira da resposta já. E as pessoas vão entrando nesse volume. Porque o mundo imediatista que elas vivem, elas querem apressar Deus. Só que com Deus uma coisa interessante. Com Deus as coisas não acontecem como um zap. Com Deus as coisas acontecem pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. E as pessoas usam até aquele texto da Bíblia do Salmo e diz: o nome de Deus é já. Só que tem nada a ver isso não. É uma abreviação do nome de Deus. E aí vamos vivendo. É interessante, nessa questão de mundo imediatista, que eu tenho uma estatística para vocês. E qual é essa estatística? Na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. 70% das famílias dependiam de uma única renda para manter o padrão de vida. Hoje, as mesmas famílias, ou mais do que as mesmas famílias, 70% delas depende de 1 ou 2 ou 3 ou mais rendas para manter o mesmo padrão. E eu tenho que concordar com o sociólogo quando ele diz que o luxo de ontem é a necessidade de hoje. Vivemos em um mundo tão globalizado, em que as empresas vão exigir mais de você, mais do seu tempo, mais do seu trabalho, mais da sua dedicação. E aí, eu e você, nós entramos nesta máquina chamada consumismo apenas como volume. E daí que entramos naquela definição. Compramos o que não precisamos, para pagar com o dinheiro que não temos, a fim de impressionar as pessoas que não conhecemos. Essa é a realidade. E aí vamos entrando numa verdadeira loucura. E não mudamos algumas coisas em nossas vidas. Mas eu quero incentivar você. Eu quero dizer para você que dá tempo de você mudar alguma coisa na sua vida. Dá tempo de você melhorar alguma coisa na sua vida. Para que o nome do Senhor na sua vida seja glorificado. Eu não vou comentar muito, porque o horário foi embora. Mas se eu concluir o sermão só nesta parte aqui, vocês vão ficar meio confusos. E vai sair dizendo que você não vai mudar, porque afinal de contas você já tem pressa. Mas deixa eu passar para vocês 3 ou 4 razões porque é importante mudar. Não vou comentar, mas só o falar eu penso que vai ajudar. Primeiro, a mudança é importante acontecer? Sim. Por quê? A acomodação nos torna medíocres. Gente acomodada é gente medíocre. E gente medíocre não chega a lugar nenhum. A maior dificuldade de Deus não foi tirar Israel do Egito. Tirar Israel do Egito, e sua coisa foi mais fácil do mundo. Pois o mar se abriu de lá para cá, passaram a pé enxuto, maravilha. Mas a maior dificuldade de Deus foi tirar o Egito de Israel. Porque de lá para cá eles revelavam a sua acomodação. Preferiam pepinos e cebolas do Egito. Segundo, por que é importante mudar? Por um segundo motivo. Há coisas em nossas vidas que precisam ser renovadas. Há coisas em nossas vidas que precisam ser renovadas. As coisas, elas perecem por 2 razões. Pode ter outras, mas essas são interessantes. Pelo tempo ou pelo uso. Pelo uso ou pelo tempo. Numa das 2 primeiras que acontecer. Na vida, as coisas em nós, filosofia de vida, pensamento, conceito, estilo de vida, precisam mudar em algumas áreas interessantes. Precisa haver alguma renovação. Renovação.
E vocês sabem que a renovação faz 3 coisas na vida daquela pessoa. O quê? A renovação corrige pontos vulneráveis. Lamentações 5:21, vocês se lembram? Converte-nos a ti, Senhor, e nós ficaremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. A renovação, ela pode mudar o nosso mundo. Paulo disse sobre isto: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a renovação, meus amados, ela só pode começar de dentro para fora. Pois segundo aos Coríntios 4:17, Paulo disse isto: por isso não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior renova-se dia após dia. Nós precisamos mudar por uma terceira razão. Romper com o passado ruim faz bem. Romper com o passado ruim faz bem. O passado ruim quebra você, anula você, mata você. E precisa ser rompido. E precisa ser aniquilado. E precisa ser separado. Lembre-se do texto que nós lemos. Assim que se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram é tudo aquilo que nós fomos antes de conhecer Jesus. E quem éramos antes de conhecer Jesus? Ninguém! Eis que tudo que se fez novo. Quem somos hoje depois de Jesus? Somos participantes do corpo de Cristo. Somos concidadãos dos céus. Somos edificados para a habitação de Deus. E somos participantes da grande família de Deus. Então, vamos mudar. Por uma quarta razão, mudança gera oportunidade. Diga isso. Mudança gera mudar. Se você mudar, as coisas mudam. Se você não mudar, as coisas não mudam. Quinto, por que é importante mudar? Você é inteligente. Não é a música de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, e você sempre assim. Não! Você pode ter nascido assim, você pode ter crescido assim, mas você não vai morrer assim. Você é inteligente. Você pode mudar as suas circunstâncias. Lembram-se de Davi? Eu nem vou comentar, que vocês já sabem. Lembram-se quando todo mundo dizia: o gigante é grandioso, o gigante é tremendo, ele tem quase 3 metros, ele é incrível, o cara é muito grande. Davi mudou a sua história. Quando ele aproveitou a oportunidade e disse assim: se ele é tão grande, não tem como eu errar uma pedrinha. Entende? Sexto e último, e aqui eu não comento mais nada porque você já vai entender. Eu posso mudar? Pode. Por uma última razão. Deus espera a sua mudança. O maior interessado em ver você mudar é Deus. Eu vou dizer uma frase, e se quiser colocar o nome dela aí, ponha. As pessoas não mudam pessoas. Pessoas não mudam pessoas. Pessoas se adaptam por alguma conveniência, por algum privilégio ou por alguma circunstância. Elas não mudam. Mas Deus muda pessoas. Então, guarde isso. Deus quer mudar você. Então, como fora lido aqui, o texto que minha amada leu foi de Deus. Então, olhe-se no espelho hoje. Repare onde você precisa mudar. O espelho é a única peça na sua casa que não mente. É a única peça. Todas as vezes que eu olho no espelho, o espelho, eu digo: eu estou belo, eu estou bonito. O espelho diz: você está feio. Você engordou. Está parecendo uns cabelos brancos na parte de trás da cabeça. Precisa de ver. Não quebre o seu espelho, mas diga para você mesmo: eu vou mudar e esse espelho vai melhorar. Deus abençoe.